Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Jogo da Reforma, o podcast semanal da E-Auditoria, que transforma a reforma tributária em uma grande oportunidade de negócio. E hoje o tema está quente, né, Thiago? Como destravar o seu escritório contábil. Como destravar o seu escritório, como crescer o escritório contábil, como fazer disso um grande negócio, porque é um grande negócio, né? E no momento oportuno de falar de crescimento, imposto de renda, hein, Fred? Nossa, ainda tem imposto de renda. Será que os contadores vão dar devida atenção para crescimento agora? Cara, tem que dar, porque a gente está num momento de virada que essas coisas pontuais, aí eu tenho que entregar muita declaração. Claro, isso é uma oportunidade pontual. Só que a gente está agora com um prazo de setembro para você definir se as suas empresas do Simples Nacional vão recolher CBS dentro do DAS ou fora do DAS. Nós não temos muito tempo. E nós temos que começar a nos posicionar. A gente está vendo escritórios que estão crescendo absurdamente nesse período, estão conquistando muitos clientes, a gente já trouxe vários aqui, Sim. estão aproveitando esse gancho da reforma tributária. E se a pessoa ficar assim, mês que vem eu faço, deixa passar isso aqui que eu começo. Quando vê, Thiago, infelizmente assim, eu gosto de falar que é o jargão, né? Mas é mais pura verdade. Você tem que escolher sua dor. Verdade. Aí você pode escolher não fazer isso agora, porque você vai ficar mais sossegado, sossegado entre aspas, né? Porque você tem imposto de renda, mas eu falo assim, você vai ficar mais sossegado, mas depois você vai colher sua dor lá na frente de não ter atuado no momento adequado. Eu conheço muitos, eu tenho algumas observações polêmicas para falar sobre o período de imposto de renda. Eu conheço muitos escritórios que os escritórios que mais crescem muito no período de imposto de renda. No período de IR. Justamente pelo período de imposto de renda. Né? Às vezes o contador está preso ali na preocupação de mas o imposto de renda eu faço uma vez e meia meu faturamento mensal. Isso é um bônus para mim. Ele está buscando um 14º no horário, vamos dizer assim, não 14º faturamento. Só que, de contrapartida, o cliente, ele declarou o imposto de renda dele, vida que segue. Ele tem um imposto de renda para declarar só, né? Que é o dele, da empresa dele. E o contador tem centenas de muitos que nem são clientes. E aí o cliente tem alguma dúvida fora do imposto de renda, quer se conectar com o contador fora do imposto de renda, só que ele está inacessível por causa do imposto de renda. E aí nesse momento que alguém bate na porta dele, ou ele procura outro contador e diz, poxa, meu contador não me deu atenção, esse período de imposto de renda é complicado. O problema é que não é só o imposto de renda. Acaba o imposto de renda, aí a gente vai ter ECD, ECF, a gente vai ter uma série de obrigações, vai ter que definir o Simples Nacional. E o que acontece? O contador fica o quê? Normalmente, independente do mês, acorrentado na sua operação. Ele fica acorrentado na operação presente, no seu dia a dia. Isso é o que mais trava os escritórios. Ou seja, você se afunda na rotina, você se afunda no cumprimento de prazo e não sobra tempo para você pensar em estratégia de crescimento, não sobra tempo para você visitar cliente, não sobra tempo para você tomar o cafezinho com o seu cliente, porque tem muita venda que você pode fazer dentro de casa, né, Thiago? Sim, com certeza. E aí, você, quando fica fundado nessas tarefas manuais, você simplesmente está fechando os olhos para um momento que é único que a gente está vivendo. Esse momento da reforma tributária é um momento que nós não podemos deixar passar. É um momento que é agora ou não é agora. Quem atuar estrategicamente nesse momento, quem souber se posicionar, quem souber se colocar no mercado como alguém que está antenado nisso, que dê atenção para os seus clientes, vai conquistar muita empresa, porque as empresas estão carentes, as empresas estão querendo respostas. Eu vou no evento agora, para empresários, que já está cheio, vou falar sobre a base tecnológica da Receita, o que foi montado para arrecadar e para girar, né? O mecanismo da reforma tributária. É assustador. O Estado brasileiro se transformou numa Big Tech, porque é assustador a infraestrutura montada para rodar a quantidade de operações esperadas, né? O sistema, para você ter noção, ele vai ser maior que o Pix e ele vai rodar arquivos 156 vezes maiores que o Pix. Então, o ROC, né, que é o arquivo, que é o registro das operações de consumo, ele é 156 vezes maior do que um arquivo Pix. Esse sistema, então, ele vai rodar mais operações com arquivos maiores. Olha o tamanho dessa estrutura. Em tempo real. Assustador. Principalmente quando você pensa na dimensão do Pix hoje, né? Pois é, o Pix que já está aí, né, consolidado, que todo mundo faz e tal. Isso é só para a gente ter uma ideia do que o governo está montando, como que isso vai acontecer. Né? Com viés de arrecadação. Isso. E semana passada a gente teve
o nosso lançamento do motor do Simples, né? Que é um dos mecanismos que a gente tem para começar a libertar o contador dessas amarras do dia a dia, né? Quando a gente fala de... A auditoria, ela navega em todo o processo contábil, né, Fred? Do Simples Nacional até o lucro real. Então, vai auditar e corrigir arquivo SPED e agora também no Simples Nacional. Quando a gente fala de SPED, auditoria, regras fiscais, muitas vezes pode parecer um mundo muito distante para alguns contadores, né? Um nível de detalhe onde ele vai lá no PVA, corrige aquilo que está no PVA e manda, e quando o cliente dele é fiscalizado, enfim, ou citado de alguma forma, ele vai lá e corrige aquilo que foi errado no SPED, etc e tal. Só que a gente entende que não vai ter mais espaço para isso. E mesmo esquecendo esse lado, ainda é uma realidade os contadores que não apuram o Simples Nacional de forma automática. E muitos automatizam o erro. Então vamos começar, olha só. Galera, nós vamos começar a tratar aqui de um primeiro mecanismo para você se libertar dessas correntes do operacional. Porque nós temos aí esse discurso que é muito bonito, né? Saia do operacional e parta para o estratégico. Você tem que ser um contador estratégico, você tem que atuar estrategicamente no mercado, você tem que ser um contador consultivo, você tem... Tudo bem. Agora, isso tem N formas de você fazer isso. N. A gente vai falar algumas formas para você fazer isso aqui, tá? Nesse podcast a gente vai abordar alguns mecanismos que a gente criou para você sair do operacional e partir para o consultivo de maneira inteligente. O primeiro que a gente vai falar é adotando o processo de automação do Simples Nacional. Show. Ó, você está em contato com o mercado diariamente, eu também estou. A gente mapeou basicamente 2 tipos de escritório. Certo. Aquele escritório que continua fazendo tudo na mão. Perfeito. Aí você fala assim, o que você faz para automatizar? Cara, ele faz assim uma Nada. planilha. Ele abre o PG Dados, vai lançando faturamento. Sabe, ele ainda faz uma série de pequenos E penduricalhos. deixando claro, né, Fred? Planilha não é automação. Não, isso que Eu tenho uma excelente planilha, você faz na mão. faz na mão, continua fazendo na mão. Então, são penduricalhos que ele vai colocando, então acaba que esse processo não é fluido, né? Depende das pessoas, depende do conhecimento todo na cabeça das pessoas. Se você perde aquele funcionário, você perde o conhecimento. Enfim, o escritório não detém o processo está nas pessoas. Então, a gente tem esse primeiro perfil do escritório. Não sei se você se identifica com esse perfil, mas é o escritório que ainda sofre, faz muito processo manual. E tem o escritório que automatiza, só que ele automatiza um fluxo basicamente que já existe. Então, isso é muito perigoso, porque se você está com o fluxo errado, você vai fazer o quê? Você vai acelerar a transmissão de erro. É simplesmente isso que você está fazendo. Você está fazendo de forma mais eficiente o mesmo processo errado. Então, a bomba que pode estourar lá na frente é muito maior. E aí você falou uma coisa que é bem interessante. A gente pode descobrir esse erro pela Receita, que é extremamente chato, né? Nossa, a Receita descobre um erro, manda uma cartinha, cruza um dado. Poxa, não é legal. Mas tem outro erro que eu acho extremamente constrangedor, Thiago. Qual? É o erro do seu concorrente visitando a empresa e o seu concorrente Mostrando descobrindo o seu erro. E isso tem acontecido com uma frequência maior do que a gente imagina. Cada vez maior. A prospecção ativa, ela está cada vez mais comum. E as pessoas entram nas empresas fazendo o quê? Deixa eu dar uma investigadinha aí nos seus últimos anos para ver como é que está a vida da sua empresa e faz lá e faz um diagnóstico. Quando pega um monte de erro, aí ele faz a pergunta, quem é seu contador? Aí vai falar o nome do contador. Pois é, teu contador está deixando a desejar nisso. E aí o cliente vai lá e confronta você. É uma situação bem chata, né? Muito. Muito chata. E assim, Fred, eu acho que o óbvio precisa ser dito. Eu já ouvi várias vezes o seguinte. O contador X estava batendo na porta das pessoas aqui na cidade e o CRC foi lá e fiscalizou ele. Tá. Vamos explicar uma coisa e é importante deixar claro isso, né? As pessoas relacionam muito a prospecção ativa com oferecer algo errado, né? Um planejamento tributário errado, uma fraude, algo do tipo. E a pessoa pode fazer isso ou não. Ela pode fazer uma prospecção ativa honesta, com um trabalho de qualidade, ou com uma auditoria Qualquer área. Corrupta, em qualquer área, né? Isso aí. E quando as entidades que têm sim que fiscalizam, elas jamais vão punir o contador pela prospecção ativa. Não existe nenhum tipo de impedimento com relação a isso. Existe sobre o aviltamento de honorário. Por exemplo, eu não posso bater na porta de um cliente e dizer, poxa, você é cliente do Fred? Não, o Fred é péssimo, o Fred só faz coisa errada. E falar do Fred. Mas se eu auditar o trabalho e falar, olha, o trabalho que o seu contador está fazendo está errado e está aqui a prova disso, isso não tem nada de errado, não existe nenhuma penalização sobre isso.
Então, a gente precisa desmistificar, Fred, esse monstro na cabeça de muitos contadores de mas se ele fizer uma prospecção ativa, ele vai ser fiscalizado. Por quem e pelo quê? Isso não existe. A lei do livre comércio, ela traz... Não existe isso. Tem concorrência. Acabou. Então, isso está acontecendo porque as contabilidades estão virando a chave para isso, estão entendendo, estão estruturando processo de venda, estão estruturando comercial, estão fazendo tráfego pago, estão deixando o cliente curioso, fazendo ele procurar, estão pedindo indicação e estão batendo na porta das pessoas. E se isso não existisse, Fred, nós não teríamos tanta empresa de recuperação tributária ganhando tanto dinheiro e tanto advogado recuperando tributo de cliente contador. Só faz isso por quê? Porque tem erro, né? Só faz isso porque deixou passar. Mercado então, assim, bilionário, vive disso. Exato. Então, a gente sabe que o mercado, por exemplo, nessa parte de regularização de regras tributárias, deixa muito a desejar. E a gente não está responsabilizando nem escritório de contabilidade, não, porque realmente seria encargo da empresa, efetivamente, parametrizar seu sistema corretamente e mandar emitir as notas corretamente. E a gente sabe que a contabilidade, quando é afundada na rotina, não tem tempo de ficar analisando isso. Quando ela é afundada na rotina. Porque se ela tiver automação, se ela tiver inteligência, ela consegue sim criticar a tributação, consegue sim indicar para o cliente qual é a melhor tributação e, inclusive, pode monetizar com esse serviço. Pode ser um serviço adicional, um serviço de consultoria que você vende para a empresa para ir lá e acertar o cadastro dele. Não dá para fazer isso porque eu não tenho tempo. Cara, você não tem tempo porque você não tem tecnologia, porque seus processos ainda estão engessados. É isso que a gente quer provar aqui. Então, assim, a gente está falando de duas personas, né? Uma persona que ainda faz tudo muito manual e outra que acha que automatizou, mas não reviu o fluxo do processo, né? Então, às vezes, está automatizando um processo que está errado, que pode estourar a qualquer momento. Beleza. Aí, quando a gente desenvolveu a ferramenta, a gente mapeou essas duas realidades. Então, a gente decidiu que a gente tinha que começar a nossa automação, na verdade, antes do fluxo principal. Ok. Então, o fluxo do simples é o quê? Eu receber as notas, pegar a receita bruta, fazer o enquadramento, verificar, etc., calcular, transmitir os dados para o PGDAS, gerar o DAS, etc. Mas antes disso, a gente entra com automação para fazer o quê? Auditoria. Então, a gente entra com auditoria digital. Pega as notas, audita item a item, verifica a tributação, verifica tudo certinho, corrige isso. Perfeito. E depois que eu tenho a base auditada, olha, eu vi os erros. Achei os erros. Vamos corrigir esses erros? Vamos corrigir. A gente faz uma base saneada aqui. O parâmetro é esse. No dia de hoje, né? Porque isso muda todo dia. Então, isso tem que ser constante, né? Por isso que é interessante ter automação. Porque amanhã muda a regra, a gente está ali rodando, essa regra vai ser mudada automaticamente também. Então, a gente achou o erro. Corrigiu o erro, aí que a gente desenha o fluxo redondinho, aí a gente automatiza. Por quê? Porque você precisa ter tranquilidade, senão não tem como você ser estratégico. Se você está mandando coisa errada para a Receita, a Receita pode te notificar ou o seu concorrente pode detectar essa situação errada, amanhã você está com altos planejamentos estratégicos, chega uma bomba dessa para você resolver, o que vai acontecer, Tiago? Você vai parar tudo que você está fazendo, interromper todo o seu planejamento para apagar um incêndio pontual. E quando você vê, esse incêndio começa a não ser tão pontual assim. Hoje é com a empresa A, amanhã é com a empresa B, depois vem com a empresa C. E aí você começa a voltar a ficar preso no operacional, apesar do teu fluxo estar automatizado. Por isso que é interessante a gente colocar esse fluxo aqui na auditoria, que é um princípio que a gente faz. Primeiro a gente audita, que nós somos especialistas em auditoria digital. Auditoria digital, para quem não sabe, é a mesma coisa que a Receita faz. É o método que a Receita faz para fiscalizar as empresas. Hoje ela recebe tudo eletrônico, fiscaliza tudo eletrônico. É o computador que faz as regras, que detecta tudo. Quando chega para o auditor fiscal, já chega tudo mastigado. Então, a gente audita, corrige e depois automatiza. Então, esse é o primeiro princípio do motor do Simples, né? Nas suas conversas aí com empresários, você tem visto realmente, assim, pessoas que automatizam Simples, enfim, todo esse fluxo de transmissão de PGDAS e tal, mas que tinham realmente processos de tributação errada, Isso que você está falando, Fred, é extremamente relevante. Por quê? Vamos fazer uma analogia. O que é a apuração do Simples Nacional? Vamos para o Simples Nacional. Vamos comparar a fazer suco de laranja. E aí eu quero fazer cada vez mais suco, ou seja, entregar o PGDAS de cada vez mais clientes. Poxa, uma pessoa é capaz de fazer 10 litros de suco. E agora eu contratei uma ferramenta que automatiza isso aqui, Thiago, para o meu escritório, e ela faz agora 100 litros de suco.
Né? A promessa vem muito disso. 100 clientes com analista fiscal. Ok, beleza. Isso é mentira, Thiago? Não, isso é verdade. Perfeito. Só que o contador esquece de uma coisa. Eu quero fazer uma pergunta muito sincera para todos os contadores que estão nos ouvindo agora. De cada 10 empresas de comércio, vamos pegar o comércio, quantas tem algum erro no cadastro de produto? E aí eu tenho certeza que os contadores vão dizer todas. Todas. E aí eu volto a te pergunta dizendo, inclusive o seu cliente. Por quê? Porque quem faz o cadastro do produto do seu cliente é o Zezinho, que era office boy, que virou motoboy, que virou vendedor, que virou braço direito, que foi pro caixa, que virou o cara de estoque, de confiança e que faz tudo para você em todas as empresas do empresário. O conhecimento tributário dele é zero. E aí eu tô fazendo 100 litros de suco de laranja, Fred, com laranja podre. Você sabe uma coisa interessante, Thiago? Você falou da laranja podre, excelente exemplo. Eu estava conversando com um cliente nosso semana passada e ele me falou o seguinte. Ele usa muito esse diferencial, ele adota muito a tecnologia e ele já percebeu que isso é um diferencial de mercado, inclusive para você abordar novas empresas. Então, uma das primeiras perguntas que ele faz ao visitar o empresário, fazer aquela anamnese, é o seguinte. Estou chegando numa empresa nova e falo assim, Thiago, como é que você faz a pesquisa de tributação dos produtos que você recebe, que você vai vender? Você sabe, 9 em cada 10 empresários, o que responde? Joga no Google. Ou segue um padrãozinho que a a empresa de software grande entregou pra ele. maioria pega o produto e joga no Google. A primeira resposta que vier lá, ele vai colocar. Faz o cadastro daquela E fez forma. uma vez só e nunca mais revisita, nunca mais faz nada. Porque é importante lembrar que isso muda e muda muito. É. Não é pouco, muda muito. E aí, Fred, ele vai fazendo 100 litros de suco de laranja com laranja podre. Só que antes, quem tinha 10 litros de suco de laranja conseguia prejudicar pouca gente, né, com a laranja podre. É. Agora é 100. Ou seja, a chance de dar um problema é maior ainda. A auditoria é o passo atrás, pessoal. A auditoria é o passo de cuidar lá do laranjal do seu cliente. É o passo de corrigir o erro na origem, para que a informação que chega para você seja uma informação saudável. E aí sim automatizar o processo do Simples Nacional. Com tranquilidade. Com tranquilidade. Porque aí você sabe que a laranja que está chegando é boa. O que acontece? Por que a gente está batendo nessa tecla? A gente fala auditar, corrigir e automatizar. Essas três ações aqui, elas em conjunto, elas vão libertar o contador dessas amarras. Total. Então, vamos colocar assim, no tempo presente, no dia de hoje, se a minha operação do dia a dia, porque é importante, né, gente? Não é só ser estratégico, o escritório precisa fazer a operação do dia a dia. O que não pode é a operação do dia a dia consumir todo o seu tempo e toda a sua energia para você não fazer mais nada. Sim. Então, alguma energia ela vai consumir, ela tem que consumir o mínimo possível. Mas vamos lá, a partir do momento que no tempo presente eu automatizei toda essa operação, eu tiro um pouco daquela minha preocupação da minha frente. Então, antes eu tinha 5 funcionários cuidando de Simples Nacional. Automatizei, agora basta um maestro conduzindo o processo das empresas, olhando e tal, fazendo uma intervenção pontual, e liberei 4 pessoas. O que eu vou fazer com essas 4 pessoas? Olha só, a gente pode começar a utilizar o tempo delas de forma inteligente. E o que eu vou falar aqui não é uma receita de bolo, pessoal, porque você tem N formas de atuar estrategicamente. A gente vai dar algumas ideias para vocês de atuação estratégica com ferramentas que a gente desenvolveu para você atuar. Ou seja, a gente fala o que fazer e te dá a ferramenta para você executar. Perfeito. Uma das coisas estratégicas para você fazer, que você bem falou, é revisitar o passado das empresas. Sim. Muitos escritórios de contabilidade estão sentados em cima de uma mina de ouro e não têm noção disso. Tem muito crédito para recuperar. Vamos lembrar que PIS/COFINS esse ano acaba, é o último ano de PIS/COFINS. Você sabe quanto tem na mesa para esse ano, Fred? Foi quanto? Nós falamos com o auditor da Receita, vou lembrar o nome dele, do Mato Grosso. Aqui, a previsão esse ano é de 27 bi. Cara, nós estamos falando de PIS/COFINS. Aí o contador fala, é um absurdo ter crédito de PIS e COFINS, o básico assim, Você já foi lá consertar o cadastro de produto do seu cliente e você corrige isso na entrada, na informação aqui, 100% das vezes, ou o seu analista está importando as notas e gerando? Pois é. A realidade é essa, é que de fato está indo com erro. Então tem muita oportunidade ainda, e é o momento, né? Então, e aí a coisa vai começar a prescrever, né?
Então, tipo assim, o momento de fazer isso é agora. É agora. Se você tiver ferramenta, você pode atuar sempre numa frente dupla. A gente sempre fala aqui no Jogo da Reforma, pessoal. Você tem que fazer o seu dever de casa aí com a sua base, que são clientes que já te conhecem, que estão aí dentro do escritório, etc., que você pode gerar negócio com eles ou melhorar o seu relacionamento. Tanto faz. Não é obrigado a ganhar dinheiro extra com o cliente também, não. Eu recomendo ganhar. Mas você fala assim, esse cara não me paga, mas ele é importante para mim. Tudo bem, cara. Então vamos assegurar que ele continue muitos e muitos anos fiéis ao seu escritório, que ele fique mais 15 anos com você. A indicação que talvez ele traga. Indicação que ele dá. Então a gente tem ganhos indiretos também. Nem todo ganho é direto, tá, pessoal? Ter o cliente com a gente é um ganho. Ele recomendar o seu escritório é um baita de um ganho. Então, vão abrir a cabeça porque tem ganhos e ganhos. Tem ganho que é estratégico também. Tá? Eu vou apostar nesse cara porque ele vai me trazer mais negócio. Tô ganhando. Reter o seu cliente. Né? Então, assim, tem várias formas. Mas se puder cobrar, ótimo, vamos monetizar. Né? Sim. Então, assim, dentro de casa, a gente pode fazer uma revisão fiscal e descobrir que a gente pode fazer restituição de alguns valores aí. Seu cliente vai ficar felicíssimo com você, porque você foi lá e gerou um caixa adicional para a empresa dele, e você ainda tem a oportunidade de monetizar. Beleza, isso dentro de casa. Se você não fizer isso, o que está acontecendo? Você está deixando o dinheiro na mesa, outro bater. Você está deixando esse dinheiro para outra pessoa pegar. Simplesmente. É simples assim. Você não está tomando providência, outro vai chegar e vai tomar essa providência por causa da sua inércia. Beleza? E você pode usar essa parte de revisão do passado também para prospectar. Não é verdade? Porque muitas vezes você não vai chegar oferecendo puramente o seu serviço contábil numa empresa. Você vai oferecer primeiro um serviço de assessoria ou de consultoria para a empresa te conhecer, para a empresa ter confiança em você, para você evoluir para a migração da contabilidade. Mas é uma excelente forma de você prospectar. Inclusive, se esse cliente vem para o seu escritório através de um processo de restituição, você já entra se pagando. E você, inclusive, pode subir os honorários. Né? O Anderson fala muito isso. É muito interessante que ele fala o seguinte. Quando eu faço a recuperação, vamos supor, a empresa está pagando R$ 1.500 para o contador dela. Certo. Ele vai lá e cobra 4 para pegar essa empresa. E consegue provar por A mais B que mesmo pagando 4, ele é mais barato. Ele deixou dinheiro na mesa. Então, por exemplo, eu recuperei R$500 mil para o meu cliente. Né? Estou cobrando R$4 mil de contabilidade. O antigo, eu no meu fluxo de caixa, né, eu colocava 1.500 negativo todo mês. Ele tirava 1.500 da empresa. Esse aqui, num ano, né, ele vai tirar 50 mil e vai deixar 500. Ele deixou 450. É isso aí. Ele é um investimento, não é uma despesa. E ele subiu o ticket dele. É um argumento fortíssimo para fechar um honorário mais alto. Às vezes o cliente não quer pagar os 20%, 25% seja sobre a recuperação, mas contrata com honorário mais alto, né? Se você não tiver agressividade comercial suficiente para cobrar um montante maior, vai pelo honorário. Coloca que a taxa daquele serviço é honorário durante um ano. E por aí vai. Então, assim, revisitar o passado é muito legal. E aí a gente tem lá dentro da plataforma o e-recuperador. O recuperador é uma ferramenta super ultra utilizada por muitos consultores, muitos contadores, muitos advogados, muitos auditores, porque ele tem oportunidades mapeadas lá dentro de maneira extremamente conservadora, de maneira... legal. Enfim. Então, nós temos várias oportunidades ali dentro de você importar documentos fiscais, declarações acessórias, etc. E ele fazer esse levantamento para você. Em alguns casos, até fazendo retificação de arquivos já para você transmitir. E ele consegue, de uma maneira muito transparente, te dar todo o crédito a recuperar. Isso é ótimo, inclusive, para você fechar contrato, para você mostrar para o cliente, porque o mercado de recuperação tributária, infelizmente, não é agora, né? Isso desde sempre, né? Tem os picaretas que querem enganar o empresário vendendo uma ilusão, vendendo um crédito que não existe, vendendo uma oportunidade fantasiosa, etc. E normalmente, não sei quem está assistindo a gente vai concordar, porque provavelmente já se deparou com algum consultor desse tipo. Quando você fala assim, me explica como que você chegou nesse crédito, eu quero o detalhamento. Ele fala assim, não posso te dar o detalhamento, o crédito está aqui. Aí você fala, não, mas eu quero detalhamento. Ele fala, não, mas se eu te der o detalhamento, eu vou estar te entregando ouro. Cara, esse é o discurso mais fajuto que tem
para a pessoa tentar convencer você de que, poxa, não, esse é um conhecimento meu, É mais fácil ele falar, não posso te contar porque eu não sei. É, exato, é porque ele está chutando, é porque ele está fazendo alguma tramóia. Então, por exemplo, muitos dos caras que não entregam um demonstrativo detalhado, eles vão lá e fazem uma retificação zerando números, transmite qualquer coisa, para falar que ele tem uma fórmula mágica, que ele tem um esquema que ninguém conhece, só ele que conhece, que ele consegue pegar aquela brecha que é desconhecida e misteriosa dentro da receita e consegue te dar um crédito. Então, quando você consegue colocar um demonstrativo detalhado, e eu falo, você não precisa entregar tudo para o cliente, não. Vamos supor, você tem 60 meses para recuperar, né? Você vai lá e entrega um demonstrativo de 2 meses, Thiago. Pronto. Mas 2 meses detalhado, com a metodologia... Pra ter segurança no método, com né? Com a metodologia que você adotou, provando que você olhou as notas fiscais, que você está pegando no item, cada linhazinha daquela tem um fundamento legal, cada linha daquela que você está colocando tem um embasamento para, se um auditor fiscal pedir esclarecimento, você consegue comprovar aquilo. Então, assim, quando você faz a recuperação tributária séria, é todo o direito do fisco exigir um esclarecimento daquilo. O auditor fiscal pode exigir. Vai lá e apresenta. Qual o problema? E para quem não conhece, Fred, o recuperador já traz isso. Traz todo o detalhamento. Por quê? Porque, gente, eu antes de fundar a auditoria, eu era consultor. Eu fazia esse tipo de serviço e eu já passei muito aperto com o auditor fiscal. E eu sei como é que a gente tem que ser transparente e mostrar o detalhamento para eles, para a gente fazer um processo bem... Então, assim, a nossa preocupação ao fazer essa ferramenta foi dar todo o detalhamento possível para que você possa ser transparente com o seu cliente sobre a metodologia, sobre como que aquele cálculo está sendo feito, sobre como que você apurou de quais fontes, né? O que você pegou, qual a matéria-prima que você usou para fazer aquele cálculo. Ou seja, tudo muito transparente para que você não tenha problema. Beleza, então, olha só, para a gente não perder o fio da meada aqui, né? A gente está falando do motor do Simples. O motor do Simples, você tinha 5 pessoas lá no seu escritório. Aí você implantou, uma pessoa agora cuida do resto. Seu melhor analista ficou lá, olhando as empresas. É um maestro, cara. É igual um maestro conduzindo uma orquestra. É um analista de verdade, né, velho? Ele analisa. Não precisa mais daquele bando de gente. E esse pessoal liberado agora, eles podem começar a fazer o quê? Eles podem começar a fazer atuação no passado, que a gente viu. Sim. Pode visitar as empresas, pode começar a fazer um comercial, pode chamar os clientes para tomar um cafezinho, pode começar a pegar o passado daquelas empresas e ver se tem crédito para recuperar. Já tem o XML dos seus clientes, passa todo mundo pelo recuperador, elabora uma tese, joga na nossa IA. A nossa IA traz uma proposta comercial pronta para ele, traz uma ideia de como apresentar aquilo em formato de consultoria. Isso. Embala, empacota isso com cuidado para cada cliente, senta, faz uma análise disso e aborda o cliente para mostrar de forma programada. Ninguém está falando para fazer em volume. Às vezes o contador fica inseguro. Aquelas 4 pessoas que ficaram livres vão para o recuperador e começam a auditar empresa por empresa. E aí, Fred, o contador pode pegar 3 empresas por semana. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, ele vai pegar o fruto do trabalho daquele pessoal e vai, quais são as melhores oportunidades até agora? Vai analisar, vai jogar na nossa IA, vai fazer uma proposta comercial legal, vai montar uma apresentação com calma, com cuidado, né? Ó, eu vou te falar uma experiência minha, tá? Já aconteceu, né, em empresas que eu tive, da contabilidade me ligar e falar o seguinte: Fred, eu estava olhando seus números, seus documentos, e eu percebi que tem algumas coisas no passado que a gente acabou recolhendo na época, que era assim, mas agora mudou o entendimento. Isso dá pra gente pegar. E tá tudo bem. Deu 30 mil reais, Fred. Sabe o que significa? Você vai deixar de pagar esse tributo durante 6 meses. Pronto, resolvido. Vamos fazer? Olha só, eu recebi a ligação de alguém que tomou a iniciativa, que pegou, sem eu pedir nada para ele, olhou meus documentos, me deu uma boa notícia. Poxa, eu fiquei feliz demais. Falei, cara, é mesmo? De verdade? Cara, a gente tem um setor de análise, a gente tem esse cuidado com o nosso cliente, então a gente fez uma revisão criteriosa, etc, etc, etc. Olha que trabalho legal de você fazer. E que nem você falou, pega as melhores oportunidades, liga pro cliente, toma um café. E sem medinho de, o que o meu cliente vai pensar porque eu fiz errado no passado? Cara, jurisprudência nasce e morre o tempo inteiro. Aquilo pode ser uma oportunidade a partir dali. Ou, enfim, aquilo não é o seu trabalho. Você decidiu fazer para ele. Mas meu cliente não vai me pagar porque ele já me paga no horário contábil. Pelo amor de Deus. Pois é, mas aí tem estratégias, né? Muito escritório, por exemplo, abre um outro CNPJ de consultoria.
Não, e Fred, assim, o cliente não vai pagar? Tá bom, então você também não vai fazer. É 100 mil reais. O que o cliente quer? 90 mil e deixar 10 para contabilidade ou nada? Ele precisa escolher. Entende? Ele vai sair do meu escritório para fazer com outra pessoa. Cara, não vai. É uma relação de confiança muito forte. E outra coisa, né, Thiago? A gente tem que lembrar, cara, que a responsabilidade de emitir as notas e fazer é do cliente. É do cliente. O Código Tributário Nacional diz que o contador ele é solidário, mas que a responsabilidade disso é do cliente. Exato. O cliente, lá na parametrização do sistema, ele tem que tomar o cuidado, efetivamente, de cadastrar os produtos corretamente. Então, eu concordo. O contador que não tem tecnologia, que não consegue avaliar, ele não tem como criticar todos os itens, até porque ele não conhece ali a particularidade de cada item que o cliente está vendendo. Às vezes a descrição é falha. A gente tem N outras coisas, não vem código certo, vem várias coisas erradas na nota. O contador não tem como fazer isso. Com tecnologia dá. Com tecnologia dá. Para você olhar aquilo ali, criticar e transformar isso em negócio para você. Tanto para revisar o passado, né? Então, vocês entenderam? A gente tem uma primeira oportunidade de atuar estrategicamente, monetizando o nosso escritório, tanto com a nossa base, conquistando clientes novos, através da recuperação tributária. Beleza. Isso por quê? Porque eu consegui automatizar a minha operação presente. Deixei ela rodando tranquila, liberei espaço de tempo na agenda dos meus analistas, comecei a colocar isso para fazer coisa mais produtiva do que ficar ligando para cliente pedindo documento, ficar digitando preenchimento de PGD na mão, de ficar, enfim, fazendo processos manuais que não agregam nada para o escritório nem para o cliente, só consome aí, só torna sua máquina mais pesada. Beleza, então esse pessoal já está fazendo coisa mais inteligente. Mas vamos esquecer também que nós estamos num momento histórico que a gente tem que olhar para quê? Para o futuro. Porque as empresas do Simples Nacional, principalmente agora que a gente está falando de Simples Nacional, por incrível que pareça, a análise tributária delas para a reforma é mais complexa que as empresas de lucro real e presumido. Mas o Simples Nacional nunca foi simples, né? Então, quando a gente olha para o futuro, e a gente precisa ter tempo livre para olhar para o futuro, em relação à reforma tributária, ela envolve uma série de fatores. Tá? Primeiro, eu tenho que olhar a minha cadeia de clientes e a minha cadeia de fornecedores. Então, eu preciso olhar para quais são os clientes das empresas do Simples Nacional. Eles são cliente fim de cadeia ou clientes que vão consumir créditos, que vão precisar de crédito. Então, não, eu só vendo para consumidor final. Beleza. Então, teoricamente, você não precisa gerar crédito para eles. Tem uma outra análise que a gente ainda tem que fazer, mas tudo bem. Essa primeira tá legal. Eu tenho uma parte substancial dos meus clientes que vão estar no regime regular de IBS e CBS e eu vou ter que gerar crédito para eles de IBS e CBS. Aí complicou. Aí é uma questão de mercado, né? Porque no Simples Nacional, você sabe que o crédito é financeiro e ele só vai ser concedido na proporção exata do que você contribuir de IBS e CBS. Ou seja, só aquela parcelinha que está lá dentro do DAS que você vai poder gerar de crédito, que é infinitamente menor do que uma empresa no regime regular. Então, você já vai ter que começar a fazer esse panorama para o seu cliente para decidir. Porque muitas vezes ele vai ter que assumir uma carga tributária maior para permanecer no mercado. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai ter estrutura? Uma coisa eu te falo, se ele souber dessa notícia em agosto para setembro, ou em agosto, de agosto para setembro, assim, na virada, ele com certeza não vai ter tempo de se preparar. Imagina o cliente dele falando assim, mas e aí, você vai sair do Simples Nacional ou não? Por quê? Então, porque eu vou precisar de crédito, né? O Simples Nacional não gera crédito. Ué, não gera não? Não, eu preciso que você faça mudança rápida. Meu contador não me avisou nada, não. Mas o meu tá me avisando, me apertando aqui. Você quer conversar com ele? Eu quero. O que eu tenho que fazer? E as pessoas esquecem, Fred, olha só. A contabilidade vai sofrer um movimento muito disruptivo, porque não é sobre vai pagar mais ou menos imposto. É sobre talvez eu tenha que pagar mais imposto para não perder uma fatia maior do meu faturamento. É uma decisão que não é só tributária, é gerencial, cara. Mas aí eu vou ter um aumento de carga tributária. O que eu vou ter que fazer em contrapartida para isso? Cara, eu vou ter que olhar meus custos. Eu vou ter que ver a eficiência do meu processo. Eu vou ter que atuar em outras frentes, porque se eu estou desembolsando mais de um lado aqui, eu tenho que compensar de outro a colar. Sim. Ou eu vou ter que conviver com uma margem menor mesmo, que seja, mas isso tem que ser uma preparação. Apurando crédito com seus fornecedores. Então, e aí se você for para fora do Simples Nacional, tirei do DAS, IBS e CBS, não está mais lá dentro. Tá. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que
olhar os meus fornecedores também, porque agora eu vou precisar de crédito. E agora você é oficialmente uma empresa de regime regular que, inclusive, depende de uma rotina administrativa e financeira totalmente diferente de uma empresa de Simples Nacional. Totalmente. Então precisa de outra cultura, Organização, outra organização. processo. E aí eu vou ter que olhar os meus fornecedores. Por quê? Se esses caras não me gerarem crédito, eu vou comprar a mercadoria deles e vou tributar, sei lá, 28% na minha saída sem abater nada na entrada. Então, imagina eu pagar 28% sobre faturamento. Não dá. Não dá. Por isso que ninguém vai comprar das empresas do Simples assim. Não funciona. Entendeu? Porque eu vou gerar uma carga na saída muito alta sem ter o que abater na entrada. Então eu vou exigir alguma coisa para abater na entrada, pô. Porque eu só posso pagar sobre o valor agregado, não vou pagar sobre tudo. E aí, olha só, então, se você fez a primeira análise da cadeia de clientes, se esse cara sai, eu vou ter que olhar a cadeia de fornecedor. Já é um segundo, já é outro serviço que pode ser prestado. E tem outra coisa que o pessoal está falando muito também, que é o seguinte, o Simples, gente, vai ter uma mudança, principalmente para quem revende produtos monofásicos de PIS e COFINS, vai ter a questão do ST e do CMS, que mais para frente um pouco, enfim. Mas esses produtos, eles vão começar a ser tributados integralmente dentro do Simples. Então você tem que fazer a conta. Vamos supor que você vende produtos desonerados. Ok. Tá? Então você vai pagar menos tributo ali. Será que vale a pena eu colocar ele dentro do DAS e começar a pagar sobre a minha receita? Ou será que vale a pena eu tirar aquilo ali, já que a minha alíquota é zero mesmo? Eu vou tirar aquilo ali, apurar por fora, porque a maioria dos meus produtos é alíquota zero. E aí eu estou tirando do meu DAS aquilo. Ou será que se eu deixar lá dentro, eu vou ter um impacto maior? Mas a maioria é quanto? Pois é, então você pega, por exemplo, sei lá, uma farmácia. Farmácia lotada de produto monofásico, né? A farmácia, ela tende a ter uma carga tributária elevada na reforma para a empresa do Simples Nacional. Por quê? Porque é tudo monofásico, cara. Agora, ano que vem, já vai entrar a CBS. E aí a CBS vai ter que olhar realmente ali a composição dela para ver se você sai. Então, por exemplo, medicamento vai ser incentivado. Será que não é melhor eu tirar isso aqui do Simples Nacional? Tem que simular. Por quê? Já que ele é incentivado, minha alíquota é menorzinha aqui, será que vale mais a pena eu comprar aqui, pegar os créditos e revender na alíquota baixa aqui ou colocar tudo dentro do DAS? Então é outra análise, agora essa sim de tributação. A primeira que a gente fez é de mercado. Essa aqui já é de estudo de carga tributária, que tem que ser feita de também. Entrada e saída. Tem que ser feita também. Você pega, por exemplo, um açougue. Né? Um açougue, a carne que não vai ser tributada aí, ele tende a ter uma redução de carga tributária no Simples. Então, talvez ele, como venda mais para pessoa física mesmo, porque é consumidor final, pode ficar no Simples e talvez até caia a carga dele. Mas vocês percebem que depende da classificação fiscal do produto e vocês percebem também que a qualquer momento esse cenário pode mudar para a empresa. Então, o que o contador pode vender para a empresa? Saneamento cadastral. Porque a qualquer momento que ele precisar sair, ele vai precisar do saneamento cadastral, cara. Ele vai precisar daquele saneamento para fazer o aproveitamento de crédito, para tributar corretamente. Então, mesmo que ele permaneça agora, a minha primeira opção vai ser permanecer no Simples. Cara, mas já vamos preparar o cadastro de uma vez, porque se daqui a 6 meses a gente entender que não é viável, que você vai ter que sair, Tá resolvido. A gente já resolveu esse problema. Então, você pode vender o saneamento cadastral para o seu cliente e o monitoramento disso. Você pode, inclusive, vender o acompanhamento para ver se isso vai mudar ou não. Tem contadores aí que estão vendendo esse acompanhamento até do final de 2033, 7 anos de acompanhamento. Ô Fred, eu vejo, nós temos empresas no grupo, inclusive, que trabalham com ferramentas de precificação, né? Isso é muito relevante. E com a reforma agora, o contador, ele precisa entender o seguinte. Na minha opinião, se eu estiver errado, você me corrige, eu quero que você dê sua opinião também. Eu acho que não existe mais espaço para eu quero, eu não quero, eu aceito te pagar, eu não aceito te pagar, eu não quero fazer esse serviço. Não existe mais espaço para isso. Por quê? Porque o sistema como ele está caminhando por uma direção onde é o seguinte, eu estou te oferecendo um serviço aqui de revisão cadastral e eu estou dizendo que é melhor você sair do Simples Nacional. Ah, não, mas eu não quero sair do Simples. O empresário hoje pode falar isso, né? Eu não quero sair do Simples porque eu vou abrir mais uma empresa no Simples. Meu irmão. No nome do meu primo. Só que não é o contador, amigo. O seu cliente, o seu maior cliente vai chegar e falar assim... Não compro mais. Não compro mais.
Não, mas espera aí, eu faturo 300 mil por mês, só você me compra 180. Eu não compro mais. Bem que meu contador me avisou. No Simples Nacional eu não compro mais. Muda rápido. Entende? O que a gente defende, contador, é o seguinte. A gente sabe que o empresário, às vezes, tem um nível de preparo baixo, E resistência alta. resistência, teimoso. Tudo bem, mas faz a sua parte, cara. Avisa ele, mostra, documenta. Fala, cara, eu tô te avisando. Então, amanhã acontecer uma situação dessa, ele não vai virar para você e falar assim, pô, você não me falou nada. Porque a situação inversa da omissão, da negligência, aí sim. Porque imagina a situação, imagina a situação que você ficou quieto. E aí nós chegamos ano que vem e esse fornecedor que representa 60% das vendas vai falar assim, não compro mais de você. Aí você vai virar pro teu contador e falar assim, cara, ele falou que não vai mais comprar de mim. É, realmente não vai comprar porque você não tá gerando crédito. E você não me fala porra nenhuma disso. Você não me avisou nada. Eu acho que vai ser um pouco diferente ainda, Fred. Vai ser assim, ó, o cliente chegar e falar, não compro mais de você, por quê? Por que não compro? Porque você tem que estar no regime regular, lucro presumido, lucrar, enfim, para me gerar crédito. Mas como assim? Não, porque no Simples Nacional não gera mais crédito. Seu contador não te falou? Não. Não. Eu acho que vai ser, muitos casos vai ser uma ponte direta, tá? Esse empresário, quando ele recebe essa informação, Ele vai procurar outro. ele vai procurar uma indicação sem nem falar com o contador dele. De tão sério que isso é. Porque nós sabemos, Fred, que as empresas do Simples Nacional não têm milhares de clientes que compram deles. Na grande maioria dos casos, isso cada um pode confirmar dentro da sua própria carteira, lá no seu contábil, pegando lá os lançamentos do seu cliente. Eles têm clientes que, quando é B2B, né, para vende para empresa, eles têm clientes que representam uma fatia predominante do faturamento deles. Que são empresas maiores. Então, olha só. Isso que a gente está falando é para mostrar para você quão é importante a sua atuação estratégica. Com certeza. Isso não, e veja que essa é uma situação que você vai ser meio que obrigado a fazer. Você não está assim, seria aconselhável fazer. Não, cara. O que as empresas esperam é que o contador, no mínimo, faça uma previsão, ainda que por alto, do que está vindo por aí, do que vem pela frente. A sua omissão não vai ser aceitável. E aí, você coloca lá um motor do Simples, pela e-auditoria, tá? Ele foi lá, comprou, a gente colocou para rodar esse presente. Os mesmos dados que a gente está usando para fazer a tua operação estão sendo usados aqui para a gente simular o presente, para que você possa, com base em dados reais, mostrar para aquela empresa o que vem nos próximos meses, nos próximos anos. Automática, sem planilha, sem dor de cabeça. Isso, cara. aí você vai colocar aquilo lá e vai começar a chegar para ele e mostrar um gráfico bonito, falando assim, olha, deixa eu te falar, essa aqui é a sua composição de clientes, isso aqui é a carga tributária, você recolhendo dentro do DAS, IBS, CBS e fora do DAS. A gente até percebe que é mais vantagem você ficar dentro do DAS, mas eu analisei os seus clientes. Olha que trabalho bacana para você fazer com o seu cliente. Eu analisei para quem você vende, porque eu conheço os seus hábitos, né? Então, por exemplo, o cara vai lá e a gente utiliza, vamos supor, 12 meses de documentação desse cliente para fazer a simulação. Então, eu sei, inclusive, as sazonalidades, né? Tem mês que eu vendo muito para um setor, para outro, esse cara me compra de 3 em 3 meses. Quem são os maiores clientes, quem são os maiores que esses clientes estão. Então, aí, o que o nosso robô vai fazer? Ele vai lá, vai consultar qual que é o regime do seu cliente, vai ver se ele precisa de crédito ou não, vai ver o quanto que ele comprou da sua empresa e vai conseguir fazer esse levantamento. Pode ser que a situação seja inversa. Fala assim, olha, você tem clientes seus que vão precisar de crédito, mas isso representa 3% da sua receita. Talvez, estou te avisando, talvez esses caras não comprem mais de você. Mas eu acho que não justifica a gente deixar de ficar no Simples, que é mais vantajoso, para você atender 3% da sua receita. Então, mas se prepara, que talvez essa galera não compre mais de você. Talvez você já vai pensando em como expandir o seu negócio sem precisar deles. Pô, você está ajudando a empresa a definir o futuro dela. Já está colocando, cara, eu te avisei com alguns meses. Exato. Ele pode simplesmente quebrar na movimentação dessa. Isso, mas assim, o empresário, ele consegue ter elementos para falar, gente, vamos traçar uma estratégia comercial aqui, que eu preciso pegar os clientes do perfil A, porque o cliente perfil B, que é esse aqui, ele provavelmente não vai me comprar com a gente. Então, vamos tentar dar uma incrementada nesse perfil B aqui para fazer uma receita com eles que vai suprir. Eventualmente, nós vamos perder essa receitinha aqui. Então, para isso, cara, você mexe com negócio, você mexe com vendas.
as coisas acontecem da noite pro dia? Não, é construção. O que eu vou ter que fazer para começar a fazer uma estratégia agora, comercial? Contato agora. Cara, eu vou ter que fazer tudo, né, cara? Eu tenho que ver os produtos que eu vou colocar mesmo, eu tenho que verificar se eu vou ter que contratar mais vendedor ou não, se a minha máquina está pronta ou não, se eu vou ter que investir em marketing ou não, o que eu vou ter que fazer. Isso tudo demanda tempo. Por isso que é interessante o contador estar do lado do empresário, dando esse tipo de informação, olhando para o futuro, para que o empresário possa chegar e, diante dessa hipótese, se planejar. Porque o grande problema é ser pego de surpresa. Você sabe que meu pai sempre falou uma coisa comigo, assim, ele falou assim, eu odeio surpresa. Para bem ou para mal. Então, tipo assim, na empresa, eu não gosto de receber surpresa boa, porque eu tenho que estar ciente de tudo que está acontecendo. Você não pode chegar para mim assim, eu escondi de você o mês inteiro, porque eu queria te dar uma surpresa no final do mês. Já tá com 300% da meta. Não, eu cara, tenho que saber o que é pra gente reforçar o que você tá fazendo. Exato. De bom. É ruim isso. E, obviamente, também a surpresa para mal é ruim também, porque quando você descobre, pode já ter sido tarde demais. Então, se você está acompanhando uma curva de tendência, ou você pode traçar estratégia para potencializar, se é para o bem, ou para corrigir, se estiver sendo para o mal. Sim, com certeza. E aí, quando você está dentro da plataforma e auditoria, você está lá automatizando simples, mas você tem à disposição uma ferramenta para fazer toda essa simulação de cenário para você sentar com seus clientes. Eu acho que tem muita gente que está nos assistindo agora, Fred, que não pode não estar visualizando, materializando de fato o que a gente está falando. E nós estamos falando aqui sobre um conjunto de soluções, mas mais especificamente nesse momento do simulador da reforma. E se eu sou capaz, inclusive, de trazer até 60% de desconto para quem quiser contratar hoje, viu, Fred? Aí. Então, assim, ó, se você quer ver isso rodando na prática, acontecendo de fato, com o XML do seu cliente, com os arquivos do seu cliente, manda um eu quero aí no chat, manda um oi lá na nossa página do Instagram, no Instagram do Fred, nos nossos canais de comunicação, para você ver isso rodando na prática com um cliente seu. Nós temos uma infinidade de assuntos, assim, ó. Simular esses cenários da reforma e ajudar o cliente a tomar decisões administrativas e gerenciar os negócios dele. Outra coisa que é importante, que eu acho que as pessoas não estão tocando, Fred, é o seguinte: aquela empresa de regime regular que sabe que vai precisar fugir dos fornecedores de Simples Nacional, eles podem já estar testando outros fornecedores no escuro, na calada da noite, sem informar para o fornecedor do Simples Nacional que vai trocar. Depois que ele validou aquele fornecedor, ele fala, cara, já arrumei outro, tchau. Já validei, já comprei, funciona para mim, tô indo embora. Então esse movimento tem que ser preventivo, como você falou, né? E o contador, ele precisa agir em algumas pontas. Ele automatiza aquilo que toma tempo bobo, como o Simples Nacional, por exemplo, corrigindo, auditando e depois automatizando para automatizar aquilo que está certo. Ele tem gente disponível para atuar, se ele quiser reduzir custo, enfim, do escritório também é a decisão dele. Isso. E ele tem agora tempo dele e hábil dele para atuar, seja prospectando ativamente ou vendendo na carteira. Uma solução de consultoria como essa que a gente está falando, ou ele simplesmente, Fred, chegar no supermercado, bater um papo com o dono e falar assim, me dá seu arquivo SPED aí. Deixa eu ver um negócio aqui. E ali em minutos ele mostrar para o cliente e falar, olha o tanto de erro que tem aqui. Pois é, gente. Essa estratégia de diagnóstico, eu acho a mais fantástica que tem. E você consegue fazer isso rápido. Qual que é a trava para você implantar isso aí numa rotina do dia a dia comercial? Se você pega um SPED de um supermercado e joga para a tua equipe fiscal, que já está atolada até aqui de trabalho, fala assim, analisa a oportunidade que tem para mim, esse cara vai te entregar esse SPED daqui a 20 dias, se entregar. Já esfriou a conversa com o supermercadista e já nem lembra que você visitou mais. Você com a ferramenta faz na hora. A ferramenta, você marca no outro dia seguinte, você está lá. É isso aí. Entendeu? Isso aí. E outra coisa, não é custoso, porque se você faz isso, experimenta você visitar 10 empresas na semana e jogar 10 kits de arquivo SPED para o teu analista que já está atolado de trabalho fazer uma análise extra para um cara que você nem sabe se vai te pagar. E se quem achar que não tem tanto impacto assim, Fred, faz um teste. Traz o arquivo do seu cliente para a gente auditar, para a gente verificar o arquivo do seu cliente em tempo real para você. Pois é. Pronto, a gente faz com o seu cliente. E aí, cara, não tem nada melhor para você conduzir uma reunião, porque muitas vezes o empresário não tem nem noção que está com aquele problema, né? Que tem aqueles riscos que estão correndo, aquelas oportunidades não aproveitadas, aquele tributo a maior que está sendo pago. E quando você consegue, de uma maneira transparente, demonstrativa, mostrar ali que existe aquela situação que precisa ser resolvida, pronto, cara. Ali é a mágica da venda, não é você mais tentando vender. Agora é ele que quer te contratar, porque Sim. ele quer se ver livre do problema. E você é a ponte para ele chegar do outro lado. Você consegue resolver isso para mim, Thiago? Consigo. Cara, então legal.
Por quê? Você foi lá, achou um problema e me diagnosticou. É como a gente vai no médico, né? Vai no médico, o cara te pede um exame de sangue e descobre que você está com a glicose alta, vamos dizer. E aí você fica angustiado com aquilo. Eu falo, doutor, você consegue resolver esse meu problema? Ele falou, fica tranquilo, consigo resolver para você. Pronto, você já ficou cliente daquele médico. Não é assim? Já tornou paciente dele. Então, assim, a venda acontece a mesma coisa. Se você vai lá e demonstra para o cliente que existe um problema a ser resolvido, e se você é a pessoa que se coloca como capaz de resolver aquele problema, acabou. Você não precisa mais vender, cara. Você não precisa mais vender. A pessoa quer comprar. Entendeu? Aí é questão de acerto, de combinado. Mas a pessoa vai querer comprar. E agora, a gente entrando na nossa reta final aqui, tem um outro detalhe que é muito importante. A gente está falando muito de empresa do Simples, mas é uma realidade que vai acontecer na reforma. Muita empresa vai ter que sair do Simples, Thiago. Certo. E quando ela sai do Simples, que obrigação que ela começa a ter que entregar? Os arquivos, né? Que não entregava antes. Agora ela vai entregar SPED. Ela vai para uma nova realidade, né? E aí tem muito contador que tem medo do SPED. Ah, não sei mexer com SPED. A maioria que tá só no Simples Nacional, tá no Simples Nacional porque tem medo do SPED. E aí você vai fazer o quê? Você vai mandar esse cliente para outro escritório, porque você não quer mexer com SPED? Você vai perder a sua receita? Claro que não. Mais uma vantagem de você estar dentro da e-auditoria. Mais uma vantagem. Então você está automatizando o Simples. Amanhã chega uma circunstância que essa empresa vai ter que sair do Simples Nacional. Perfeito. E ela vai ter que começar a entregar SPED. Perfeito. Se ele estiver dentro da plataforma da e-auditoria, o que ele tem à disposição dele? O corretor e o auditor. Automático para ele. Então o que a gente vai fazer? Seu sistema o cliente vai te mandar, por exemplo, ele vai gerar o SPED fiscal lá na empresa dele e vai te mandar. Perfeito. Você vai pegar esse SPED, vai jogar aqui no nosso corretor, ele já vai fazer uma auditoria nisso aqui, já vai achar os erros que precisam ser corrigidos, vai corrigir esses erros, vai deixar o arquivo prontinho para você mandar. Então, a vantagem é que você tem ferramentas para atender empresas que utilizam o SPED também. Então, você está dentro de um universo, de uma plataforma, onde você está automatizando simples, sim. E você pode automatizar todo o fluxo do SPED também. Foram 2 fluxos que a gente elegeu para automatizar. O fluxo do Simples Nacional e o fluxo do SPED. Tem N outros fluxos que você faz no escritório? Tem. Tem dezenas de fluxos que podem ser automatizados. Aqui na e-auditoria a gente pegou 2 fluxos críticos que gastam muito tempo. A gente viu que tem gente que gasta dias corrigindo um SPED. Horas por SPED. Tá? Então é um fluxo muito importante de ser automatizado porque vai liberar tempo. E Simples Nacional, idem. Muita gente gastando horas para fazer Simples Nacional, uma equipe grande, etc. Então, se você coloca esses fluxos dentro de uma plataforma integrada, você consegue cambiar os clientes entre os regimes com ferramentas para atendê-los. Os 2 têm o mesmo objetivo, audita, corrige e automatiza. Igualzinho. Nessa ordem. Um para o Simples Nacional, outro para o SPED. Mas eles fazem a mesma coisa. Audita, acha os erros, corrige e automatiza. Então, eu tenho o fluxo do SPED, que eu audito, corrijo, automatizo, e tenho o fluxo do Simples, audito, corrijo, automatizo. Isso vai liberar tempo seu para você fazer coisa muito mais útil do que você fazia antes. E essas coisas úteis promovem o crescimento do teu escritório. Aí você consegue atuar no passado, você pode recuperar crédito, etc. Você pode atuar no futuro, você pode fazer simulações, tem N consultorias para você vender. A base cadastral de cliente é uma baita consultoria para fazer. Fred, posso tocar na última polêmica antes de encerrar? O contador que já tem clientes do regime regular e diz assim, ó, não, para mim SPED não é um monstro de 7 cabeças, não é um bicho de 7 cabeças, tá tudo bem. Se você tá dizendo isso e você é o contador, a contadora que passa o seu arquivo no PVA e corrige os erros que estão ali, se eu fosse você, eu teria sim medo do SPED, viu? E bastante. Porque o PVA são erros estruturais. É como se dissesse assim, ó, você vai entregar a prova do Enem. Aí, mas não pode vir sem o nome, a data e o seu RG, o seu RG no cabeçalho. O que o professor está olhando? Não, o cabeçalho está preenchido. Eu aceito sua aposta. Eu aceito sua prova, está preenchido. Mas está zerado. As outras estão tudo em branco. Então, o PVA, galera, é erro transmissão, de estrutura. É para o arquivo ir. É para aceitar. Não quer dizer que não tem erro. Pelo contrário. Quando você vai além do PVA, aí que encontra o angu de caroço mesmo, assim, né? E é uma excelente assessoria para ser prestada. Você sabe que a gente tem clientes aí, desde que a gente fundou a empresa, começou com Sintegra, ainda não tinha nem SPED, e é cliente até hoje, porque... E eu tenho testemunhos muito bacanas disso aí,
de como que isso repercute na imagem do escritório. Total. O escritório ganha uma fama de escritório sério, escritório que é cuidadoso, escritório onde os clientes não ficam recebendo cartinha Porque toda hora. o mercado não está indo além do PVA. Exato. E quando você vai além do PVA e mostra isso no contato 1, ele já percebe isso. E se você não faz hoje e começa a fazer... Aí vão voltar lá na mesma coisa assim. Mas por que você não vai além do PVA? Ah, porque eu não tenho tempo, não é assim? Não é assim que acontece? E se fizer automático? E se eu passar o PVA automático para você? Pô, essa obrigação eu faço toda automática para você. Eu já tiro os erros do PVA, já faço tudo, o arquivo está liso. Cara, aquele tempo que você gastava, que não acrescenta em nada, o que você vai fazer? Você vai ter tempo para começar a investigar coisas mais sérias, para começar a corrigir. Muitas vezes até lá no seu cliente, você vai ter que ir no seu cliente treinar a equipe dele, você vai ter que ir no seu cliente olhar o sistema dele, para aquilo conseguir ser gerado de maneira correta, para você atacar as causas raízes do problema, né? Mas por que você não faz? Porque não sobra um minuto de tempo. Você não consegue fazer. Então, você deixa de atuar estrategicamente porque você fica acorrentado ali. O nosso pensamento é exatamente isso, cara. A gente cria esse fluxo inteligente, com qualidade, né? Deixa isso rodando e te libera tempo para você fazer coisa mais útil, cara. Coisa que leva o crescimento do seu escritório. É isso, essa que é a mágica da situação, né? Então, eu convido também todo mundo, pessoal, se vocês quiserem conhecer, se vocês quiserem ter uma empresa do lado de vocês que fica pensando 24 horas por dia em como ajudar o contador a quebrar essas algemas, a sair dessa prisão do operacional. Essa prisão do escritório. Que você não consegue. Vai falar, escritório de contabilidade não é um negócio bom, que, poxa, eu não consigo crescer. Você não consegue crescer porque você não consegue pegar mais cliente. E tem uma coisa para a gente fechar esse nosso raciocínio aqui, que eu acho que é o que fecha tudo. A gente não falou que se a gente automatizar o fluxo, liberar tempo, você começa a fazer coisa mais útil, que leva o seu escritório a crescimento? Pois é. Aí eu vou revisitar o passado, né? Vou fazer simulações do futuro, e tudo isso serve para você atender sua base e para você prospectar cliente. Aí você me pergunta assim, tudo bem, eu coloquei uma equipe comercial aqui na rua, e aí eu vou começar a receber novos clientes. Como é que eu vou fazer um onboard dessa turma toda? Como é que eu vou suportar novos clientes no escritório? Vou ter que aumentar a minha equipe? Eu vou ter que duplicar de tamanho? Não, vamos esquecer que você antes já automatizou o seu fluxo e já padronizou os seus processos. Então, quando o cliente novo chegar, você vai encaixar ele no fluxo. Ou seja, você vai conseguir crescer o seu escritório sem precisar ficar aumentando sua equipe desesperadamente. Com segurança, né, Fred? Com segurança. Então, percebe que fecha o ciclo? Você libera seu tempo, você começa a fazer atividade estratégica. Atividade estratégica chama mais cliente. Quando o cliente entra, você vai colocar ele no fluxo que já está padronizado, que não está tomando muito seu tempo, e você não vai crescer na mesma proporção. Talvez no futuro você tenha que colocar mais um analista para cuidar de mais não sei quantos mil clientes que vai entrar. Sim. Mas, poxa, é desproporcional, porque o fluxo está padronizado. Você não está mais dependendo do processo na cabeça do colaborador A, do colaborador B, que quando ele vai embora você fica desesperado. Não, agora você detém aquele fluxo para você e você consegue padronizar. Ou seja, você consegue suportar o crescimento de forma muito mais estruturada. E esse ciclo, pessoal, se vocês fizerem ele com disciplina, a gente aqui na auditoria está dando algumas saídas para vocês. Algumas. Existem outras saídas. Mas quando você começa a colocar essa filosofia em prática, vou me liberar do presente e vou usar o meu tempo de maneira inteligente, você vai ver que tem N outras oportunidades para você monetizar e crescer. É um ciclo virtuoso, né, Fred? Um ciclo virtuoso, positivo. É isso, cara. É isso aí, tá jogado o jogo. Tá jogado o jogo da reforma, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. A gente quis trazer para vocês a nossa forma de pensar, como que a gente desenvolve as nossas ferramentas e principalmente o porquê que a gente desenvolve, que eu acho muito importante a gente trazer o propósito do que a gente faz, né? Então, não é só uma ferramenta de automação, é uma ferramenta que tem que automatizar, sim, claro, faz parte do processo, mas automatizar o quê? Um fluxo correto. Por quê? Porque eu preciso liberar seu tempo e aí, em contrapartida, eu te dou aqui nos satélites ferramentas para que você possa ser estratégico, pegar esse tempo livre e ganhar dinheiro, ganhar mais cliente, melhorar a retenção dos seus clientes. É isso. Sim. Galera, fiquem com Deus. Tamo junto. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.